Obrigado. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Me sinto feliz, alegre de poder estar aqui. Eu sou pastor de igreja, dificilmente saio para pregar. E hoje meu sobrinho, tio, deixa que eu dirijo o culto aqui, vai lá na igreja do meu amigo, pastor Enéas. E feliz de estar aqui, conhecer vocês, pastora Fernanda. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas capítulo 7. É uma palavra que vem mexendo muito comigo nesse tempo. Tragédias que acontecem na nossa vida, situações que a gente tem que enfrentar. Às vezes há um conflito interno, e esse conflito ele não cessa. A gente adora, a gente glorifica, e às vezes os processos da vida criam em nós uma mistura de sentimentos. E a gente fica indagando o céu e perguntando o porquê. E às vezes esse processo tende a paralisar a gente em algo que nos traz desconforto. Estou muito seguro do que Deus tem para falar aqui. Eu serei breve. Eu tenho um compromisso na Penha. Não sei se o David avisou o pastor. Eu já falei que eu vou me atrasar aqui. Mas eu quero ser breve, mas trazer com clareza o que o Espírito Santo passou para o meu coração. 1 Crônicas capítulo 7. Esse capítulo vai falar sobre vários nomes. Vários nomes tem aqui o capítulo 7. Fala da tribo de Benjamim, fala da tribo de Manassés, fala da tribo de Ruben, fala da tribo de Levi. Mas chegou aqui na tribo de Efraim, que acredito que os estudiosos da Bíblia estão familiarizados com esse texto. Capítulo 7 de 1 Crônicas, verso 22. Pelo que Efraim, seu pai, chorou por muitos dias. E vieram seus irmãos para o consolar. E depois juntou-se com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. E ele o chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A sua filha foi Seerá. Eu não sei se a nossa língua portuguesa, às vezes ela se torna um pouco pobre para aquilo que é original da Bíblia. Mas alguém aponta para dizer que é Jeeserá. Mas nessa linguagem nossa é Seerá, ou Seerá, que edificou Bet-Horon, a baixa e a alta, como também o Zen Seerá, que levou o nome dela. Queridos, todos vocês conhecem e sabem quem foi José. José foi pai de Manassés e foi pai de Efraim. E sobre a vida desses meninos repousava uma bênção muito grande. José, vocês conhecem a história, que foi filho de Jacó, com um relacionamento com Raquel, que era a mulher que ele amava. E é interessante abrir somente um parênteses aqui, porque Deus amava Lia, mas não amava Raquel. E às vezes tem coisas que a gente ama e que Deus detesta. É impressionante ver isso, porque Raquel vai gerar depois de muito tempo. E ela vai gerar José, e depois que ela gera José, ela vai gerar Benjamim. E quando ela gerou Benjamim, no meio do caminho ela morre. Ela coloca o nome dele de Benoni, que quer dizer filho da minha dor, ou filho que me causa dor. Jacó, ouvindo aquilo, interfere e diz: não, esse será filho da minha força, filho da minha direita. Então ele libera uma palavra sobre a vida daquele filho. José foi um grande homem,
ele trouxe inveja pelos seus irmãos. Você conhece a história. Os seus irmãos deram ele como morto para o seu pai, e ele foi vendido para o Egito, levado pelos ismaelitas. É interessante que quando ele é levado, ele vai dentro de uma carruagem que vinha de Gileade. Gileade era lugar que fazia bálsamo, era lugar de especiarias. E quando ele é levado para o Egito, ele vai banhado no óleo. Ele vai levado com um cheiro de especiarias. E quando chega lá, ele é comprado pelo homem que era o braço direito de Faraó naquele tempo. E aquele homem comprou ele, e ele passou a dominar a casa daquele homem, porque José, ele tinha algo com ele. Ele era um administrador. E ele passou a administrar a casa de Potifar, ao ponto de Potifar perceber que aquele menino tinha algo muito especial na vida dele. E é interessante que ele passou a dominar tanto, e vocês conhecem, que por causa de uma calúnia agora, ele sai daquele lugar e ele vai preso. A verdade é que Deus está nos ensinando que esse camarada aí, Deus está preparando ele para saber lidar ou administrar com muito, mas também administrar com pouco. Porque quando ele chega na cadeia, ele sabe administrar a cadeia. E é interessante que a Bíblia diz assim: e Deus era com ele. Porque independente das circunstâncias que eu passo e as fases que eu vivo na vida, eu preciso entender que Deus está comigo. Porque às vezes o momento é desconfortável, a circunstância é desfavorável, e às vezes o olhar crítico às vezes aparece. Mas quando eu tenho a convicção de que Deus está comigo, eu entendo que Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Porque pode secar a erva, pode cair as folhas, mas a palavra dele subsiste eternamente. Será que você está aqui para levantar a mão e adorar ao Senhor? Porque a palavra de Deus, ela tem o seu poder de cumprimento. Eu vou dizer uma coisa: só não se cumpre aquilo que Deus não falou, porque existem profecias e existem profetas. Guarde isso, guarde isso. Nunca seja levado por profecia, mas sempre guarde no seu coração aquilo que Deus tem falado. Porque Deus ainda usa homens para falar com o seu povo, para mudar o seu destino. Essa noite é uma noite memorável. Talvez você está sentindo falta de algumas pessoas. Sabe o que eu entendo? Tem cultos que Deus não permite algumas pessoas vir. Guarde isso, porque Deus quer conversar com alguém. Oh, e é você que está aqui. É você que está aqui. Às vezes nós não compreendemos algumas coisas. Olha, esse menino José, ele é dado como morto. E olha isso aqui. E José, ele é um menino diferente, porque ele vai quebrar um enigma na sua família. Olha quem era José: pai de Jacó, neto de Isaac e tataraneto de Abraão. Ele estava debaixo de uma promessa que Deus havia dado para Abraão. Então observe que esse menino vai quebrar um enigma do tataravô, do bisavô e do avô. Qual? A mentira. Porque Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, os seus filhos também mentiram 13 anos, dizendo que o menino estava morto, mas ele não estava morto. Mas quando chegou em José, José quebrou o enigma da mentira. Eu vou dizer para você uma coisa: o Deus que a gente serve, Ele gosta de pessoas que se posicionam. Porque quando eu me posiciono, eu me alinho com o céu. E eu acredito que essa noite Deus trouxe alguém aqui para conversar, para dizer: eu tenho visto a tua sinceridade, eu tenho visto o teu cuidado com a minha obra, eu tenho observado os teus não ao mundo e sim à minha vontade. E eu te trouxe aqui para te dizer: vou derramar óleo
sobre a tua cabeça, vou renovar as tuas forças, vou te dar um banho de glória, e você verá a minha presença de uma forma sobrenatural. Uou! Quando eu vejo José é um menino diferente, e ele me ensina uma coisa, que ele passa por todo aquele processo mesmo sendo jovem, diante dos prazeres que aquele mundo oferecia, porque hoje nós estamos vendo muito entretenimento, as pessoas estão completamente distraídas, e cada um dizendo que está no corre da vida, mas tem hora que a gente tem que entender que primeiro é Deus tem que ter prioridade na nossa vida. O pastor abriu o culto dizendo aqui algo muito importante, dizendo sobre Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse fato acontece quando Jesus passa pelo Jordão, e ele é levado para o deserto pelo Espírito, porque tem guerras que eu passo, tem lutas que você enfrenta, batalhas que a gente enfrenta. Às vezes a gente passa pelo desprezo, pela solidão, está entendendo? Pela traição. Às vezes a gente passa por conflitos e a gente fica sem saber, mas isso é o processo, porque o processo te conduz no propósito, e às vezes a gente não está entendendo nada, mas o propósito está lá na frente. Quando Jesus é levado para o deserto, ele não se perde. Ele não se perde no campo político, ele não se perde no campo religioso, ele não se perde, ele está na sala pedagógica de Deus, porque deserto é escola, e é lá que Deus prepara os seus para sair vitoriosos das suas batalhas. Então nesta noite, quando eu olho para José está num processo, porque veja bem, ele na casa do pai tem sonho, mas na prisão ele interpreta sonho. Na casa do pai ninguém sabe interpretar, nem ele, mas a prisão ensina ele a interpretar sonho. Entenda isso, que às vezes os momentos piores da nossa vida, Deus está tratando nós para poder desenvolver em nós o dom que Ele já nos deu. Pega a palavra, porque nem sempre em tempo de festa a gente cresce, nem sempre em tempo de festa a gente produz, mas a gente produz muito em tempos de dor, em tempos de desafios. Oh glória, estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Irmão, eu estou pregando como a igreja estivesse cheia. Eu não sei se você percebeu, mas há um guerreiro que desceu aqui para plantear a tua guerra. E eu vi uma espada que estava estendida sobre este lugar, e Deus sabe porque essa espada está aqui, e Ele está dizendo para alguém: nenhum mal vai chegar à tua tenda. Hoje eu estou tomando a frente dessa guerra. Oh, aleluia. Observe que José ele vai interpretar o sonho na prisão, porque Deus faz ele aprender a gerenciar pouco e a gerenciar muito. Porque na casa de Potifar ele gerenciava muito, mas na prisão ele gerenciou pouco. Mas depois que ele passou por esse processo, ele vai se tornar a maior autoridade que o Egito já conheceu. E entenda uma coisa: quando seus filhos nascem, eu só estou dando uma introdução do que eu vou pregar. Quando seus filhos nascem, ele vai olhar e vai dizer: você vai chamar Manassés, porque Deus me fez esquecer das minhas aflições. Deus me fez esquecer. E essa palavra esquecer aqui, ela está conectada em perdão. Porque perdoar não é esquecer, perdoar é deixar a pessoa nascer de novo. É ver ela, saber que ela te prejudicou, mas você conseguiu liberar perdão, e aquilo que ela lhe fez já não afeta mais a tua emoção. Pegou a palavra? Depois ele vai dar o nome para o segundo filho, Efraim. Deus me fez crescer. Esse cara está me ensinando o seguinte: que para mim crescer, eu preciso esquecer.
Esquecer aqui é perdoar. Esquecer aqui é virar página. Esquecer aqui é continuar olhando para Ele. É entender o que Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Tem hora que a situação tenta nos prender, tem hora que o processo tenta nos amarrar, mas Deus chamou você para avançar. Levanta a cabeça, sacode a poeira, tem coisas grandes chegando aí. Aleluia, aleluia. Pode liberar sua adoração, pode dar um glória a Jesus, porque Ele está aqui. Oh, José, me ensina, porque veja bem, o processo de José até o propósito não foi fácil, porque entre o processo e o propósito há uma estrada a seguir. E eu costumo dizer que na Bíblia tem códigos. É como fosse um cofre. Eu tenho um cofre em casa que ele tem 7 números e uma letra. E se eu digitar muito rápido, eu tenho que recomeçar de novo. Esses dias eu estava orando e eu vi uma grande catraca. E essa catraca estava dando estralo, e isso veio na minha mente. E Deus me disse o seguinte: no processo, eu não posso ficar preso ao processo. O processo tende a sugar as minhas energias. O processo tende a me paralisar. O processo tende a passar uma visão de que Deus não está me vendo e que tudo que Ele falou não vai se cumprir, que essa palavra não tem o peso que ela tem. Mas escuta o que eu vou te dizer. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Limpa os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E o que foi que Paulo disse? Que a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Deus hoje está dizendo: eu vou te acender, eu vou te dar um banho de glória, vou te dar autoridade, para quando tu chegar na tua casa, aquela depressão vai bater em retirada. Trarei alegria no meio desse pranto e desta dor. Uou! Oh! Olha José no processo, longe da casa do pai, dado como morto. E o processo, ele cria às vezes umas portas de acesso que é atalho. Quando eu entro pelo atalho, a catraca para, ela não gira, o código não é liberado. Vê se você entende o que eu estou falando. Talvez você saiu e pegou um atalho, e Deus te trouxe aqui para te dizer: volta para o processo, continue caminhando, não abandona não, avança mais um pouco. Porque é o seguinte: o processo, ele vai te colocar no colo do propósito. Vou falar de novo. O processo vai te colocar no colo do propósito. O processo não vai invalidar o propósito, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não torna, mas rega a terra, dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra de Deus que saiu da sua boca ao teu respeito, à tua casa e à tua família. Eu vim aqui pregar, eu vim aqui liberar uma palavra profética. Talvez eu não vou sapatear e vou profetizar até você, eu creio nisso, mas essa palavra, ela tem um cunho profético, e ela veio aqui hoje para abrir caminho, para derrubar gigante, para derrubar muralha e para renovar as tuas forças. Avança, porque o propósito está logo ali. Sentindo Deus aqui nessa casa. Uau. Deus está aqui.
aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. E em 15 minutos eu quero fechar. Efraim, ele vai ter 2 filhos. A história diz, no verso acima do que eu li, o 21, que Ezer e Eliade, eles são mortos. Efraim tinha uma promessa, eu não tenho tempo de falar a palavra que Jacó liberou, porque Jacó inverteu as mãos. Mas eles são mortos. E quando eles são mortos, a Bíblia diz que Eliezer vai ficar de luto. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E o tempo vai passando. Porque o luto não é fácil. A saudade dói. Eu costumo dizer que a saudade, ela deita comigo. Ai, Deus. Ela deita comigo. Ela vai para o meu coração na madrugada que eu não durmo. Mas quando eu abro meu olho, ela corta na minha garganta. Mas há uma voz que me diz: prossegue. Tu não pode parar por causa do processo. Caminha. E tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que Deus não vai lhe falar porque tem coisas que você só tem que obedecer. Olhar para Ele e dizer: me dê graça. Se prepare para o que Deus fará neste ministério. Se prepare porque Deus mandará padrinho para esta casa. Se prepare porque é tempo de Deus sacudir esse lugar. Vai haver dias que vocês vão tentar terminar o culto e na hora do louvor Deus vai tomar a igreja. E vocês vão ficar preocupados e Deus vai começar a tomar o povo. Porque eu vou dizer para você, eu creio num Deus ainda que manifesta a sua glória no meio da dor. Arabacala cheia. Peramanto eve a sé. E falo com conhecimento de causa. Domingo agora faz 1 ano que eu perdi a minha mulher. 33 anos de casado. Digo sobre a Bíblia e não para contrariar alguma coisa que aconteceu, porque existem algumas coisas que acontecem, mas sempre fui fiel a ela. Pai de 3 filhos e de uma neta. Uma mulher brilhante que fazia vários encontros de mulheres, que chegou a ter 500 mulheres nos encontros. E foi tirada. Tem coisas que não teremos explicação. O processo não pode nos parar. Não podemos transmitir ressentimentos, traumas, dores, queixumes para aquilo que está causando dor em nós. Porque no meio da dor está nascendo outras coisas. Pega a palavra. No meio da dor está nascendo alguma coisa. No meio da dor Deus está fazendo outra coisa. Efraim, ele chora, ele lamenta as dores. E ele vai passar muitos dias ao ponto de os parentes chegar e consolar ele. Mas quando vão consolar ele, ele recebe o consolo e vai conhecer a sua mulher. Dá-se a entender que ele não se relacionava mais com a sua mulher, porque a dor não permitia. Porque ele perdeu 2 filhos. Porque os 2 filhos foram roubados e morreram. Lá em Gade, está na Bíblia. A Bíblia é a Bíblia porque ela não esconde nada. A Bíblia é a Bíblia porque ela mostra quem realmente nós somos como seres humanos. As tendências e as nossas fraquezas. Mas o Deus do céu é o Deus do Pai das misericórdias. Alamaracandaracé. A graça dele te alcança. O favor dele te envolve. O céu te sustenta. O céu vai te abastecer aqui hoje. Se levanta, porque o Espírito de Deus vai começar a mover a tua mão dele. E sabe onde vai ser? Lá na tua casa, lá no teu quarto, lá na tua intimidade. Ele já está começando.
negócio totalmente diferente de hoje. Aramandio reminácia. Agora escute, para me concluir de verdade. Ele vai conhecer a mulher dele. Quando ele conhece a mulher dele, vai nascer um filho. E o filho que nasce, ele coloca Beríades. Beríades tem 3 conexões que traz significado ao seu nome. O primeiro está marcado na Bíblia: minha casa ia mal. O segundo é desgraçado. E o terceiro é filho que causa muita dor. Então esse menino vai levar um nome que ele não tem culpa. Ele está nascendo sem saber de nada. Ele está entrando num cenário de dor, mas ele não sabe. E o pai dele vai colocar um nome. Parece que ele não aprendeu nada com José e não aprendeu nada com Jacó. E ele vai dar o nome de Beríades. Desgraçado. Filho que causa muita dor, minha casa vai mal. Só que esse menino, ele vai crescer, porque tudo que nasce, cresce. Aqui me mostra algo que Efraim, ele está sendo levado por toda aquela dor, e ele não consegue dar seguimento à sua vida. E aí ele vai dar nome àquilo que está nascendo, com ressentimento daquilo que foi. Quem está pegando o que eu estou falando? Ele vai dar. E Deus está nos ensinando que no meio da dor vai nascer coisas, e você precisa dar nome de vitória, nome de vitória, nome de bênção, nome de riquezas espirituais. Porque vou te dizer uma coisa, aleluia, no meio da dor, eu entrei na igreja, eu estou numa igreja, se vocês vissem agora lá, vocês iam ver, cenáculo do avivamento. A gente entrou naquela igreja no dia 28 de outubro. A primeira ceia foi uma ceia de muita lágrima. E a mensagem foi essa, pregada sobre João Batista. Porque muitos queriam que João Batista queria sair de lá, mas ele não saiu. E a mensagem foi essa: nem sempre Deus fará aquilo que queremos. Está preparado? Porque quando eu faço a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Estás preparado para mim? Porque Deus quer saber quem somos. Não que Ele não saiba, mas é mostrar para nós mesmos quem somos diante dEle. Guarde isso no seu coração. Porque nós somos um vaso de barro. E todo oleiro artesanal, quando vai fazer um barro, ele pega o barro. Eu não vou dar detalhes aqui para você que eu não tenho tempo, mas ele vai pegar o barro. Ele deixa o DNA dele do lado de fora. Mas ao mesmo tempo, para saber o que está dentro, ele coloca a mão para ver se tem alguma pedrinha que pode causar trinco. Então com a mão ele consegue detectar o que está lá dentro. Só ele consegue, só o oleiro sabe. E aí então ele tira aquela pedra. Alguém um dia perguntou para mim: por que Jesus cuspiu no chão e fez lodo, fez caca, fez uma coisa esquisita e colocou nos olhos daquele cego com areia? Alguém disse que ele não tinha um globo ocular. Aí você vem, naquele tempo ninguém sabia, agora vem para mim agora esse tempo, para descobrir o DNA de uma pessoa, ou é pelo cabelo ou pela saliva. Ah, você não pegou. Não, você não pegou. Não, você não. Jesus estava dizendo, porque alguém disse: quem pecou? Ele era pecador. Não, ele é meu filho, então ele tem o meu DNA. Tem hora que acontecem umas coisas esquisitas, mas é Deus dizendo: ele é o meu filho. Outro dia eu venho pregar essa mensagem. Escuta, que eu vou terminar, tem que parar, eu tenho que ir embora. Ele deu nome a Berias. Só que Berias, ele cresce, e ele vai ter uma filha. Eu falei o nome dela aqui. E mesmo ele diante da dor, o nome tendo dor, ele dá um nome para a filha. E a filha naquele tempo faz algo que revoluciona. Porque no tempo que a cultura era machista,
Ele é uma mulher que se destaca. Ela constrói 2 cidades e uma leva o seu nome. Porque eu vou dizer para você, no meio da dor, Deus vai levantar gente para fazer história. No meio da dor, Deus vai levantar pessoas para mudar destino. Aleluia. Eu quero dizer que essa casa aqui tem profeta, e Deus está dizendo para o ministério do louvor, para o pastor, para que vocês liberem palavras aqui. Aleluia, porque Deus vai sacudir este lugar. Não se preocupe, vai ter dias que essa casa vai tremer debaixo do poder. Alguém vai dizer: parece que a igreja está tremendo. Parece não, está mesmo, porque o terremoto dele só abre portas, mas não derruba nada. Para encerrar, depois que ele gera essa filha, ele vai gerar um filho chamado Refã. Refã é uma palavra que tem o significado cura. Depois que ele nasce esse filho, vai nascer outro chamado Ladã. Ladã significa organização. Então você vai entender comigo aqui agora. Primeiro cura, organiza. A Bíblia vai dizer depois: e nasceu Elisama. Elisama ouve. Então vem comigo. Primeiro Deus cura, segundo Deus organiza, terceiro Deus ouve. Pegou? Então você vai declarar para alguém aí do seu lado e vai dizer: Deus, Ele vai curar, Ele vai organizar e Ele vai ouvir. Deus cura, Deus organiza e Deus ouve. Depois você vai ler e você vai perceber lá nas entrelinhas que nasceu Num. Sabe quem foi Num? Pai de Josué. Sabe quem foi Josué? É aquele lá, aquele que foi o braço direito de Moisés. No meio da dor, Deus vai levantar valentes. No meio da dor, Deus vai levantar alguém que vai ser usado. No meio da dor, Deus está criando estratégias extraordinárias que talvez você não consegue perceber. Mas eu vou liberar uma palavra. Você com o olho não viu, no ouvido não ouviu, nem sequer passou pelo teu coração. É o que Deus fará nesse tempo. É tempo de exaltação, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de avivamento. E aqui eu paro dizendo a você: Deus levantou Josué, e a palavra Josué quer dizer salvação. Guarde isso no seu coração, porque nós já estamos salvos. E o que ele disse para João 14? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Estamos só aguardando tocar da trombeta, porque daqui a pouco todos nós estaremos todos juntos. E aquilo que Paulo escreveu na primeira carta de Tessalônica, capítulo 4, versículo 16 e 17: o mesmo Senhor, não é o outro, é o mesmo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e iremos encontrar com Ele nos ares. Porque aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo, irmão, que perece vai se revestir de algo que não perece, e nós seremos como Ele é. Então fica firme, encare as tuas crises, os teus desafios, tuas guerras. O processo não pode te prender. Não pegue atalho no processo, mas caminhe, porque deserto tem porta de entrada e tem porta de saída. Se você entender, deserto você não se perde. Deserto vai movimentar a catraca do céu, e daqui a pouco o que é teu vai ser liberado para a tua casa e para a tua família. Espero ter contribuído com a tua alma, com o teu espírito. Que Deus te abençoe. Já passou tanto pregador por aqui, meu Deus do céu. Eu só sou um pastor que conserta rede. Mas que Deus te guarde, te abençoe, te fortaleça, te guie, te dê instrução. Pastor Enéas, é uma honra estar aqui. Espero que o senhor vá lá um dia na nossa paróquia. Eu queria saber o que o senhor usa na barba. Depois o senhor me passa para deixar ela tão alinhadinha.
Vem cá, pastor, aplauda Jesus recebendo o nome de Deus. Vosso pastor, vosso líder, o sacerdote dessa casa e das famílias que aqui congregam.